Olá, seja bem-vindo! Hoje é quarta-feira, dia 31 de julho de 2024. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Novo boletim da dengue e leptospirose no município do Rio Grande. Uma ação da Portos RS construirá um espaço socioeducativo. E ainda, último dia para a declaração anual de rebanho. As notícias você acompanha agora no Informe Região. Começa o jornal de hoje falando sobre o município do Rio Grande. Uma boa notícia. O novo boletim divulgado nesta semana pela Secretaria da Saúde não teve novos registros de casos de leptospirose e dengue. Confira. Rio Grande não registrou novos casos de leptospirose e dengue na última semana. De acordo com o boletim divulgado pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde. Os números de casos permanecem os mesmos do levantamento da semana passada. De um total de 77 casos notificados desde o início do ano, a cidade até o momento registra 32 casos positivos para leptospirose. Em relação à dengue, os números de casos positivos já chegou a 87, sendo 47 importados e 40 com origem no próprio município. Por conta das enchentes que atingiram a cidade, os casos de leptospirose deram um salto se comparado ao ano passado. Em 2023, foram registrados 21 casos notificados e apenas 2 confirmados para a doença. No mesmo ano, a dengue chegou a 75 casos notificados, 18 confirmados e 57 descartados. E agora a próxima informação em destaque. Uma ação da Portos RS construirá um espaço socioeducativo no bairro Getúlio Vargas. No local, deverão ser oferecidos cursos de capacitação e atividades formativas a jovens e adultos. Os moradores do bairro Getúlio Vargas deverão ganhar em breve um espaço socioeducativo e opções para o desenvolvimento profissional. Com a parceria da Portos RS e da Prefeitura do Rio Grande, será criado o Centro Multiuso BGV, Educação, Inclusão e Emancipação. O local onde o espaço deve ser construído foi cedido pelo Executivo Municipal e fica localizado aos fundos do prédio administrativo do Porto do Rio Grande. A construção será totalmente custeada através de recursos de multas aplicadas pelo Ministério Público do Trabalho a Portos RS. O projeto deve oferecer a jovens e adultos cursos profissionalizantes no CCMAR com idades entre 14 a 19 anos, além de aulas de desporto da escolinha de futebol. Serão oferecidos também cursos e atividades formativas para jovens e adultos idosos. A administração do espaço será no Outroporto Indústria Criativa, associação responsável pelo gerenciamento de atividades culturais, científicas e educacionais. O projeto também conta com várias parcerias com instituições locais. Vamos falar agora sobre as informações do tempo para esta quarta-feira. Acompanhe a previsão de hoje para a sua cidade. Em Rio Grande, sol com muitas nuvens durante o dia. Os ventos ficam em 18 km por hora à tarde. Já a umidade fica em 71%. A temperatura fica em 17 graus a máxima e 12 graus a mínima. Em São José do Norte, tarde de sol entre nuvens. Os ventos podem chegar a 18 km por hora. A umidade se mantém na casa dos 71%. A temperatura ficará entre 17 graus a máxima e 12 graus a mínima. Em Dom Pedrito, a tarde será de sol com poucas nuvens. Os ventos ficam em 14 km por hora. A umidade fica em 80%.
A temperatura ficará entre 21 graus a máxima e 10 graus a mínima. Em Camaquã, a tarde será de sol entre nuvens. Os ventos ficam fracos, em 9 km por hora, e a umidade fica um pouco mais alta, e hoje poderá chegar a 70%. A temperatura fica em 20 graus a máxima e 13 graus a mínima. Em Venâncio Aires, previsão de sol com poucas nuvens. Os ventos ficam em 11 km por hora. Já a umidade fica em 72%. A temperatura ficará entre 21 graus a máxima e 8 graus a mínima. E atenção, a Corsã mudou a forma de alertar seus clientes sobre contas pendentes. O serviço, até então feito através dos correios, será entregue no momento da leitura da fatura. Começou nesta semana a nova forma de comunicação dos débitos aos clientes da Corsã. Os avisos de atrasos eram enviados através do serviço dos Correios, mas em alguns casos, além do atraso na entrega, as notificações geravam dúvidas aos consumidores. Com a alteração, que atingirá 317 municípios, os alertas passaram a ser entregues pelos leituristas no momento da emissão da conta regular de água. De acordo com a companhia, o objetivo é tornar o serviço de entrega mais ágil, permitindo também que os moradores possam sanar dúvidas junto ao profissional no momento da emissão. Mudando de assunto, vamos falar agora sobre futebol. Começa amanhã os duelos da grande decisão da divisão de acesso. O Pelotas recebe o Monson no duelo de ida para ter o apoio de seu torcedor. Vale a pena ter uma boa promoção de ingressos. O Pelotas recebe o Monson para a primeira partida da decisão do título da divisão de acesso 2024. As equipes se enfrentarão nesta quinta-feira, às 20h30, na Boca do Lobo. Para o duelo, o clube divulgou nesta terça-feira uma promoção para ter o apoio da Massa Áureo Cerúleo. Os torcedores que adquirirem os bilhetes até às 23h59 desta quarta-feira pagarão o valor de R$10. Depois, no dia do jogo e no momento da partida, a entrada custará R$20. Os ingressos já estão à venda na Central dos Sócios e no site Eleven Tickets. Garantidos na próxima edição do Campeonato Gaúcho, Pelotas e Monson agora duelam pelo título de campeão da competição. A partida de volta da final será disputada no próximo domingo, às 11 da manhã, no estádio Francisco Noveleto, em Porto Alegre. E agora a próxima informação. Produtores rurais. O prazo para declaração anual de rebanho se encerra hoje. Até o momento, 68,7% das declarações foram entregues, mas ainda são esperadas 370 mil. Regiões como Bagé, Alegrete, Pelotas, Porto Alegre e Santa Maria precisam se apressar. Todos os produtores de animais, inclusive de abelhas e peixes, devem declarar. Na próxima quarta-feira, termina o prazo para produtores fazerem a declaração anual de rebanho. Até a última sexta-feira, 254 mil declarações haviam sido entregues, chegando a 68% do público total. Outras 370 mil são esperadas até o final da data de entrega. Cidades como Bagé, Alegrete, Pelotas, Porto Alegre, Ijuí, Caxias do Sul, Osório, Lagoa Vermelha e Santa Maria concentram a maior parte de produtores que ainda estão com as declarações em aberto. Todos os produtores que possuem animais de produção como bovídeos, caprinos, equídeos, ovinos, suídeos, abelhas, coelhos e peixes, ou que podem estar envolvidos em transmissão de enfermidades, devem fazer a declaração, já que se trata de uma obrigação sanitária. Para fazer a declaração, acesse www.produtoronline.rs.gov.br/declaração rebanho ou procure as inspetorias ou escritórios de defesa agropecuária da SEAP para fazer de forma presencial. Agora a gente vai falar sobre outro assunto. O Ministério da Agricultura e Pecuária informou à OMS que o foco da doença do Newcastle, no Rio Grande do Sul, foi encerrado. A decisão veio após uma investigação que não encontrou sinais da doença em animais nas áreas de vigilância. Além da desinfecção completa da granja afetada, a Secretaria da Agricultura segue com medidas de vigilância e segurança. As investigações epidemiológicas foram conduzidas pelo Serviço Veterinário Oficial nas áreas sob suspeita e foram divididas em duas. A primeira, a 3 km do foco, chamada de perifoco,
Já a segunda, nomeada de vigilância, a 10 quilômetros do foco. Ambas não identificaram nenhum animal com sinais clínicos compatíveis com a doença de Newcastle em nenhuma das 858 propriedades com criações avícolas, visitadas nas cidades de Antagorda, Reuvaldo, Doutor Ricardo, Putinga e Ilópolis. No dia 18 de julho, uma granja em Antagorda apresentou teste positivo para a doença. Autoridades começaram a desinfecção do local, que foi concluída na última quinta-feira pela SEAP. 7.000 aves que eram abrigadas na granja foram sacrificadas, conforme o plano de contingência de influenza aviária e doença de Newcastle. O local ficará interditado por um período mínimo de 42 dias, a contar do encerramento do foco. Ao final do prazo, apenas 20% do galpão poderá ser utilizado para a criação de aves. Todas as suspeitas da doença de Newcastle, que inclui sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade alta e súbita em aves, devem ser notificadas imediatamente à Secretaria da Agricultura, por meio da Inspetoria ou Escritório da Defesa Agropecuária, pelo sistema ESIS-Bravet ou pelo WhatsApp 51 984 45 20 33. Após 2 meses da maior enchente do Rio Grande do Sul, Porto Alegre começa a se reerguer. Histórias como a de Paulo, que viveu de perto a tragédia, mostram a resiliência dos gaúchos. O centro histórico, um dos mais afetados, vê uma lenta retomada, mas cheia de esperança. 2 meses após a maior enchente do Rio Grande do Sul, o cenário de Porto Alegre é de reconstrução. Nas ruas, histórias como a de Paulo, que viveu de perto essa tragédia. Eles andavam de barco pela Mauá e eu ficava no meio, aqui, ó, de noite aqui no vigário, aqui, ó, com a voluntário, sem luz, sem nada, e a gente chama o zumbi da noite. Aí depois da meia-noite eles começavam a arrombar as lojas aí, ó. Parecia assim, aquele campo de guerra era pior ainda. Só nós sabíamos como é que era a noite aqui e agora como o pessoal está passando aí, o povo. A região do centro histórico da capital gaúcha foi uma das mais afetadas pelos alagamentos em maio. Os negócios do entorno ainda vivem um momento de retomada, mas de muita esperança. Os comerciantes se uniram para fazer essa volta do comércio, entendeu? A gente trabalhou assim no meio de toda essa água, desse monte de rato, bicho que estava solto, essa podridão. A gente se uniu e conseguiu reabrir o comércio de volta. Faz mais ou menos quase um mês que a gente voltou, a perca foi total. A gente está esperando agora que vem também Dia dos Pais, vem final de ano. Tomara que o centro volte como era antes, né? Que é o que a gente espera. É muito bom retornar, né? Porque eu achei que parecia que era o fim da picada, né? Seria a última coisa, parecia que ia demorar muito mais tempo, né? Mas tá ficando bom. Aos poucos, os gaúchos voltam a respirar o ar de normalidade, ao ver cenas como essa, do mercado público mais antigo do país, reaberto, depois de fechado por 41 dias em função das enchentes. 99% das lojas que estavam abertas antes da enchente já estão funcionando. Claro, tem uma ou duas ainda que estão esperando equipamentos, ainda todos móveis sob medida, que devem abrir nas próximas semanas, tá? O mercado movimenta aqui um faturamento de 500 a 600 mil reais dia. Então, tu calcula, eles ficaram 30, 40 dias, né, entre reforma e a reabertura. Então, isso importa na faixa de 20 a 30 milhões de prejuízos que eles tiveram diretamente. A retomada do mercado acaba estimulando todo mundo a voltar a se recuperar e a solidariedade entre eles também foi fantástico, um ajudando o outro. E a melhor coisa, ninguém desistiu. Todos estão retomando suas atividades e com lojas mais bonitas do que antes. O vai e vem agitado do mercado ainda não é como o habitual, mas através do trabalho, os gaúchos têm feito a vida voltar a pulsar no coração da capital. Aos pouquinhos foi retomado, e trabalho, limpeza, pintura, e retomamos devagarzinho. Agora um centro muito bom, que é um prédio histórico e o pessoal tem muita tradição, né? É muito bom, né? Porque a gente vê o movimento, vê as pessoas, vê a felicidade das pessoas, né? Assim, só no olhar, tu olhar para as pessoas, eles estão todos felizes e é muito bom. Pode chegar! E com essas informações, encerramos o Informe Região desta quarta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais.
No Instagram e no Facebook você pode procurar por TV O Farol do Sul. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra lá nossa programação completa. Obrigado pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.